especial de 1000 inscritos, eu pensei em fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito no canal. E aí eu fiquei pensando numa ideia diferente. E uma coisa que eu sempre digo a vocês é: ouçam músicas em inglês, pratiquem inglês com séries. E eu já tinha feito vídeos com músicas que eu vi que vocês gostaram bastante. Então, para esse eu resolvi fazer alguma coisa com séries de TV. E eu escolhi a série Brooklyn Nine-Nine. Então, nesse vídeo a gente vai assistir algumas cenas e estudar o que os personagens falam, expressões e adjetivos. E se você nunca assistiu a série, mas tem vontade de assistir, pode ficar tranquilo porque não vai ter spoilers, já que eu escolhi o episódio piloto em que eles só apresentam os personagens, tá bom? Vem comigo! Hello everyone! I'm Luana Bergamasco, your English teacher. E para começar, vamos assistir essa cena com o personagem principal, Jake Peralta. This job is eating me alive. I can't breathe anymore. Spent all these years trying to be the good guy, the man in the white hat. I'm not becoming like them. I am them. Hey, what are you doing, weirdo? I'm doing the best. E é assim que a série começa, com o Jake dizendo: This job is eating me alive. E a gente vai falar um pouquinho então sobre a diferença entre job e work. A principal diferença entre essas duas palavras é que o work pode ser um verbo e job não. Job é sempre um substantivo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode dizer I'm jobbing, por exemplo, para falar eu estou trabalhando. O job ele não vai ter uma conjugação, ele vai ser sempre job. Mas você pode dizer I'm working, essa é a forma correta de falar eu estou trabalhando. De uma forma superficial, job quer dizer emprego e work trabalho. Mas por que eu digo de uma forma superficial? Porque não é exatamente isso. Job também pode ser uma tarefa. Por exemplo, você pode estar no seu work, no seu trabalho, e o seu chefe chega e diz: I have a job for you. Eu tenho uma tarefa para você. Percebe que aqui não faz sentido falar emprego, porque você já está no seu emprego. E outra diferença, outra coisa é que geralmente quando você fala a palavra trabalho em português, você vai usar work. Por exemplo, estou no trabalho, I'm at work. Vou ao cinema depois do trabalho, I'm going to the movies after work. Bom, continuando. Nessa cena, aí ele diz em seguida, I can't breathe anymore. Eu não consigo mais respirar. E por que não dizer só more? Porque tem que falar and more. Então, sempre que esse mais, eu não consigo mais, ele tiver a ideia de não mais, nós usamos anymore. I spent all these years trying to be the good guy. I spent all these years trying to be the good guy. Então aqui a gente tem um linking sound. I spent all these years. Mas note que ele não falou I spent all these years. I spent all these years. Ele junta o spent com o all, assim como ele faz em várias outras partes, porque, como eu já expliquei até em um vídeo anterior, no vídeo sobre tongue twisters, quando a gente está falando, né, no dia a dia, a gente acaba juntando os sons. The man in the white hat. E eu quero falar sobre essa expressão agora, que ela é bem interessante. Olha só, gente, quanta coisa em uma fala, em uma cena, né, que a gente pode aprender. The man in the white hat. Ele diz que ele quer ser o cara de chapéu branco. Como assim, gente? Isso em português não faz sentido nenhum. Essa expressão ela vem dos filmes antigos de faroeste, em que o mocinho tinha um certo estereótipo e o chapéu branco fazia parte. Então, quando aparecia lá um cara com um chapéu branco nos filmes de Velho Oeste, essas coisas, a gente já sabia, quem estava assistindo já sabia que ele era um mocinho, e aí tinha o vilão que tinha um outro tipo de estereótipo. Então, quando ele fala que ele quer ser ele não diz I wanna be, diz the man in the white hat, ele está dizendo que ele quer ser o mocinho da história. Só que o Jake está falando tudo isso no meio de uma loja, ele está falando sozinho, brisando lá, em que ele e a Amy Santiago foram para resolver um crime, solucionar ali, porque eles são detetives, né, da polícia de Nova York, do bairro de Brooklyn.
Então ele tá falando tudo isso, falando sozinho, dentro da loja, e a Amy interrompe ele dizendo: Hey, what are you doing, weirdo? What are you doing? Novamente o linking sound. What are you doing? Para você falar de uma forma natural, para isso soar um pouquinho mais fluente, what are you doing? Weirdo. Weirdo é um jeito bem informal, né? Como se fosse uma gíria de chamar alguém de estranho ou seu esquisito. E essa palavra weirdo vem do adjetivo weird, que significa estranho ou esquisito, que também pode ser usado para situações ou pessoas. Hey man, you okay? You look a little chubby. I'm fine. I think he's dead. And I'm still not right. Tell me about your detective squad. Well, Scully, Hitchcock, and Daniels. They're pretty much worthless, but they make good coffee. Copy that. Now the good ones. Rosa Diaz. Tough, smart, hard to read, and really scary. Tell me who has me for Secret Santa. No, that takes all the fun out of it. It's Scully. He got you a scarf. I'll make him return it. Yes, you will. Charles Boyle. He's a grinder. Not the most brilliant detective, but he works harder than anyone else. He's not physically gifted. Oh man, my muffin. Ah! Oh, my head. My muffin in my head. And I stepped on my muffin on my head and my muffin. Amy Santiago. She's got 7 brothers, so she's always trying to prove she's tough. Careful, that stuff's pretty hot. Oh, is it? She and Peralta have some big bet over who gets more arrests this year. Ever since the bet, their numbers have gone way up. Tell me about Peralta. Jacob Peralta is my best detective. He likes putting away bad guys and he loves solving puzzles. The only puzzle he hasn't solved is how to grow up. Essa cena, um pouquinho antes disso que vocês viram, o Jeffords está contando pro Holt que desde que as filhas gêmeas dele nasceram, ele não é mais o mesmo, que ele tem muito medo de que aconteça alguma coisa com ele, né, que ele acabe deixando as meninas. Então, mostrou uma situação em que ele e o Jake estavam numa loja de departamentos para solucionar algum crime, né, e ele acaba baleando, dando vários tiros em um manequim da loja porque ele acabou surtando, e volta a cena com ele dizendo "And I'm still not right", e eu ainda não estou bem. O Holt muda de assunto e diz: "Tell me about your detective squad". Me fale sobre o seu esquadrão de detetives. E é aí que ele vai começar a apresentar os personagens. E ele começa por Scully, Hitchcock e Daniels. Essa detetive Daniels, depois ela nem aparece mais na série, mas o Scully e o Hitchcock estão até hoje. E aí ele diz: "Well, Scully, Hitchcock and Daniels, they're pretty much worthless". Pretty much worthless. Pretty much é muito, bastante. É diferente de quando pretty está trabalhando como um adjetivo, aquele é um advérbio. Quando pretty é um adjetivo, ele significa linda, né? Não é o caso, aqui ele está dando intensidade. Worthless. Worth é que vale a pena. Less, só a palavra less sozinho significa menos. Worthless, então, que não valem a pena, eles são bem inúteis, vamos dizer assim. But they make good coffee. Mas eles fazem um cafezinho bom. They make good coffee. Now the good ones. Rosa Diaz. Começa falando então sobre a Rosa. Ele diz que ela é tough, smart, hard to read and really scary. Tough significa durona, né? Pessoa fechada, né? Meio durona mesmo. E pode ser usado também para situações. Quando você quer descrever uma situação difícil, você pode dizer que ela é tough. Pode ser usado em vários contextos. Tough. Hard to read. Antes, smart, esperta. Hard to read. Difícil de ler. É como em português, né? Uma pessoa difícil de ler, que você não sabe o que a pessoa está pensando. And really scary. E bem assustador. O Charles na série é um fofo. Ele é todo romântico, sensível, engraçado. Faz questão de dizer para todo mundo que ele é o melhor amigo do Jake. E o Jeffords apresenta ele da seguinte maneira:
Charles Boyle, he's a grinder. Grinder significa moedor em outros contextos. Nesse caso, quer dizer esforçado. Então, ele é esforçado. Not the most brilliant detective. Não é o detetive mais brilhante. Esse most, ele faz parte da regra de superlativos. Então, quando a gente quer dizer que algo é o mais, most brilliant. Not the most brilliant, não é o mais brilhante. Assim como o harder também faz parte de uma regra parecida, que são a comparação de adjetivos. Então, quando a gente tem um adjetivo curto e você quer comparar uma coisa com outra usando um adjetivo curto, a gente coloca ER no final. Por exemplo, he's taller than me. Ele é mais alto do que eu. Então, tall é alto, taller, mais alto. Aqui, but he works harder than anyone else. Hard é duro, ele trabalha duro. Então, ele quer dizer que ele trabalha mais do que todo mundo. He is not physically gifted. Ele não é fisicamente dotado, habilidoso, né? E mostra essa cena, ele todo atrapalhado. The muffin, my head, my muffin. Amy Santiago é uma das minhas personagens favoritas dessa série. E ele a descreve dizendo... Amy Santiago, she has got 7 brothers, so she's always trying to prove she's tough. Então, quando ele fala she has got 7 brothers, ele está dizendo she has got. É uma expressão bastante comum para dizer tem. Esse apóstrofe S aqui não significa is, significa has. She has got 7 brothers, so she's always trying to prove. Então, ela está sempre tentando provar she's tough. Tough, a gente viu essa palavra quando eu estava falando sobre a Rosa Diaz. Ele disse que Rosa Diaz is tough, but Rosa Santiago is trying to prove she's tough. Ela está sempre tentando provar que ela é durona. Porque como ela tem 7 irmãos, os pais dela meio que fazem uma competição entre eles, sabe? Tem um negócio de colocar a foto do que mais se destaca em cima do piano, e o sonho dela é que a foto dela esteja em cima do piano. Então ela foi criada de uma maneira muito competitiva, e ela é bastante competitiva e sempre tentando provar que ela é durona. Agora é a vez do personagem principal, Jacob Peralta, e ele diz, né? Jacob Peralta is my best detective. He likes putting away bad guys. Putting away é um phrasal verb, um verbo frasal. Verbos frasais são verbos que eles são compostos por uma preposição ou mais de uma, e eles geralmente têm um significado diferente do que só o verbo. Por exemplo, put pode ser colocar. Put away, nesse caso, prender. Então ele gosta de... ele adora prender bandidos, bad guys, and solving puzzles. Puzzles pode ser quebra-cabeça, aqueles joguinhos, né, que a gente tem que usar mais a mente de celular, sabe? Ou mesmo não de celular, qualquer tipo de joguinhos. Ou pode significar problemas, né? Coisas que te desafiam a sua mente, que é o caso nesse contexto. He loves solving puzzles. Ele adora resolver problemas, enigmas. The only puzzle he hasn't solved is how to grow up. O único problema que ele não resolveu é como crescer, porque o Jacob ele é muito brincalhão, muito imaturo, apesar disso, é um ótimo detetive. Well, that's it for now, but I hope you have enjoyed this video and learned something from it. Please comment if you watched the sitcom, if you liked the video, share it with your friends, oh, and don't forget to give me the thumbs up, okay? Bye!